Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Então, nesta videoaula, nós falaremos a respeito de criação de interfaces gráficas com fragments. Então, eu dividirei esse assunto em mais de uma videoaula. Então, nesta primeira, nós teremos apenas uma introdução conceitual. E depois, então, a gente vai ver na prática como que a gente implementa esse recurso chamado Fragments. Bom, os tópicos abordados serão: o que são Fragments, criando Fragments, o ciclo de vida de um Fragment, como adicionar Fragments a Activities, e aí a gente vai ter Fragments estáticos e Fragments dinâmicos. Também veremos a classe Fragment Manager, que permite a gente manipular via programação um Fragment. A gente vai ver também o uso do backstake, e também a gente vai ver como salvar e restaurar o estado de um fragment, e finalmente como utilizar a API de compatibilidade quando a gente estiver usando fragments. Bom, o que são os fragments? Então a gente já viu activities. Activity é associado a uma view e representa uma tela da aplicação. Tanto que quando a gente abordou o assunto activity, nós consideramos que sempre que falássemos de activities, a gente poderia entender uma tela. Então, uma activity, uma tela da aplicação. E ela é associada a uma view. Então, ela é descendente de uma classe view. E aí, com o surgimento de telas maiores, então no princípio a gente tinha o Android nos smartphones, que eram telas bem pequenas. Depois surgiram dispositivos com telas maiores, que são os tablets. Aí então os layouts que você criava para os smartphones, na hora que você executasse essa aplicação num tablet, o layout não ficava adequado ao tamanho da tela. Então sobrava muito espaço e não dava para compartilhar o mesmo layout do smartphone no tablet. Até dava, mas não ficava uma experiência muito agradável para o usuário. E aí então surgiu os fragments. Então nesse exemplo aí, nessa figura aí, a gente tem do lado esquerdo tablets. Então imagine uma aplicação onde você tem uma lista de itens e o usuário clica num item e aí ele abre do lado direito, por exemplo, os dados desse item. Então, o que a gente tem do lado esquerdo é um fragment onde é exibida uma lista de itens. E a hora que o usuário clica num item dessa lista, ele atualiza o painel da direita, né, que é um fragment, com os dados do item clicado. Então, a Activity, que é a tela toda, que é a view que controla a tela toda, ela contém o fragment A e o fragment B. E do lado direito a gente tem lá smartphones. Então a gente tem uma activity que contém o fragment A. A hora que o usuário clica num item desse fragment, que é o mesmo apresentado na imagem da esquerda, no tablet, a hora que o usuário clica num item desse, é inicializada a activity B, que exibe o fragment B, que é o mesmo fragment apresentado no tablet. Então, é essa a funcionalidade que a gente vai demonstrar. Como que eu posso criar um layout que tem um comportamento quando eu tenho o tablet e um comportamento quando eu tenho um smartphone, mas sem ter que recriar diferentes peças do layout, né? Então, o mesmo fragment, o mesmo layout que eu vou exibir na lista de itens no tablet será o que eu vou exibir no smartphone. Então, essa a funcionalidade que a gente vai estudar. O fragment então permite que você crie painéis, e esses painéis vão ter vida própria. Ele vai ter um ciclo de vida que é controlado por uma classe específica para esse fragment. E esses fragments eles vão ser inseridos numa activity, seja de forma estática ou dinâmica.
Então um fragment é um componente que gerencia sua própria view, e ele também gerencia os eventos que ocorrem nesta view. Ele tem seu próprio ciclo de vida e está atrelado a uma activity. Então ele é uma peça autônoma até certo ponto, que ele gerencia sua própria view, tudo o que acontece nela, e ele tem um ciclo de vida próprio. Mas um detalhe importante é que ele vai estar sempre atrelado a uma activity. E uma activity pode ter diversos fragments associados a ela. Então não existe um limite. Você, programador, é que vai definir quantos fragments você vai precisar na sua activity para compor o layout que você planejou. Um fragment deve ser criado de forma modular. Então essa é uma recomendação que tem que ser repetida sempre. Você não pode, quer dizer, pode, mas deve evitar ao máximo que um fragment dependa de outro fragment. Isso, inclusive, a Google recomenda isso. Não crie dependências entre fragments. Então, assim, se você criar modular, ele pode ser reaproveitado em diversas activities. Então, se você tiver por exemplo, um cabeçalho na tela que você quer repetir em todas as telas, você não precisa necessariamente ficar recriando esse cabeçalho em cada activity, em cada tela. Você cria um fragment. Só que esse fragment não pode depender de outro, senão perde a reutilização, né? A reusabilidade. Bom, aqui um exemplo de como se cria um fragment. Então toda classe fragment ela tem que herdar, toda classe que você vai criar, que vai gerenciar um fragment, ela tem que herdar da classe fragment. E aí, só para demonstrar, tem alguns métodos, né? onCreate, onPause. Esses métodos são os métodos do ciclo de vida de um fragment, que existe também no ciclo de vida de uma activity. E o método mais abaixo, onCreateView, esse é um método específico do ciclo de vida do fragment. Então, quando a activity estiver sendo criada, ela vai perceber que em certa posição dessa activity vai ter um fragment, e aí ela vai procurar pela classe que gerencia aquele fragment, e aí vai ser chamado o método onCreateView. Então esse método onCreateView é que tem a função de carregar uma view e devolver essa view para a activity. Então a activity em si ela não tem controle sobre qual é o layout que vai lá, como que é esse layout. Quem tem o controle é o fragment. Então essa classe, esse método onCreateView, ele vai carregar o fragment correspondente e devolver no formato de uma view para a activity. Bom, aí então um esquema dos ciclos de vida, que a gente não vai entrar em detalhes, mas só para você saber que cada fragment tem um ciclo de vida próprio. Alguns estados desse ciclo de vida são iguais aos da activity, outros são específicos do fragment. Bom, fragment pode ser adicionados à activity de duas formas. De forma estática, onde o fragment é declarado diretamente dentro do arquivo de layout da activity, ou de forma dinâmica, onde o fragment é adicionado via programação a partir de um view group existente. Então, nesse caso, no primeiro caso, no fragment estático, você coloca um tag mesmo chamado fragment e especifica: aqui vai o fragment A, aqui vai o fragment B. No modo dinâmico, via programação, no layout da activity, você coloca um componente do tipo viewGroup, por exemplo, um frame layout. Você só especifica um frame layout e depois, durante a programação, você diz que você quer injetar naquele frame layout o fragment que você desejar. E você pode, inclusive, durante a execução da aplicação, trocar esses fragments, ocultar, remover. Então aqui um exemplo do layout de uma activity com um fragment chamado com ID fragment 1 e um outro fragment chamado fragment 2. Então esse é um exemplo de um fragment estático. Você define direto no layout da activity qual que é o fragment. E aí na propriedade Android Name, você vê aí que tem lá a classe que vai controlar esse fragment. E aí então, o exemplo a parte de baixo, o lado esquerdo amarelo, o lado direito azul, seria a activity onde foi inserida os dois fragments, que está especificado no layout acima.
Bom, então eu vou parar essa videoaula aqui, porque daqui para frente já começa a falar da parte de fragments dinâmicos, o uso da classe Fragment Manager. Então eu vou interromper essa videoaula. Eu espero que você tenha entendido o conceito do fragment. E aí a gente vai ver como criar um layout, uma activity, utilizando o conceito de fragments estáticos. Então eu aguardo você na próxima videoaula.